Querido ouvinte, seja muito bem-vindo à revista Estar Bem Saúde. Nós criamos este quadro para falar especificamente sobre o seu bem-estar com saúde. E para receber todos os nossos conteúdos exclusivos, você já se inscreveu em nosso canal no YouTube? Ainda não? Então se inscreva, corra! Ative o sininho, deixe os seus comentários, curta nosso canal e convide os seus amigos e familiares a fazerem o mesmo. Neste episódio, nós vamos falar sobre saúde mental. Eu, Lisete Capeleto, e eu, Selma Borru, juntas estaremos trazendo para você assuntos relacionados à sua saúde, qualidade de vida e pleno bem-estar. Fique com a gente. Nossa programação começa agora. Casos de perturbações mentais estão registrados por toda a história da humanidade e são, desde as épocas mais remotas, citados por historiadores, poetas, pintores, escultores, médicos. Há registros muito antigos em civilizações como Babilônia, Egito, Grécia. Hipócrates foi o primeiro a afirmar que a epilepsia era uma doença cerebral. O primeiro grande passo para o progresso científico da psiquiatria ocorreu no século XVIII, com os estudos do médico francês Philippe Pinel, o qual instituiu reformas humanitárias para o cuidado com os pacientes. No caminho do grande desenvolvimento científico do século XIX, a medicina se firmou como uma ciência e a psiquiatria, por sua vez, se consolidou como ciência médica algumas décadas mais tarde. E para falar mais deste assunto, nós convidamos o Dr. Bruno Reis. Seja muito bem-vindo, doutor, à revista Estar Bem Saúde. Muito obrigado, é um prazer estar aqui e falar com os ouvintes. Eu sou médico psiquiatra, eu sou médico-chefe do Serviço de Psiquiatria da Santa Casa de Santos. E à disposição para a gente falar um pouquinho sobre saúde mental. Qual a diferença, doutor, entre um tratamento psicológico e um tratamento psiquiátrico? Tudo bem, da mesma forma em que às vezes uma pessoa pode sofrer um pequeno acidente e fraturar um braço ou uma perna, ela vai buscar ajuda com um médico ortopedista que vai indicar para ela um tratamento, e muitas vezes esse tratamento ele pode ir desde uma correção cirúrgica e às vezes apenas ao uso por um tempo, de um anti-inflamatório para a dor, e ele indica, por exemplo, um tratamento com fisioterapia. No nosso caso, e por ser uma questão de saúde, é basicamente a mesma coisa. O médico ele tem treinamento para poder dar diagnóstico e promover tratamentos, desde aqueles baseados em alterações de comportamento ou mudanças do dia a dia, do cotidiano, de hábitos, até a psicoterapia, que é o tratamento através da escuta e da fala, e também a habilitação para poder prescrever tratamentos medicamentosos. A psicologia ou o psicólogo, já é o profissional que também é habilitado na saúde mental para fazer tratamento através da escuta e da fala, através da chamada psicoterapia. E a diferença basicamente é essa. Enquanto a gente fala sobre as nossas angústias e fala sobre as nossas vivências, que seria com o psicólogo, ao psiquiatra cabe mais o diagnóstico estrutural daquilo que a pessoa está passando e muitas vezes, se necessário, prescrever um tratamento medicamentoso. E quais os sinais que nós podemos observar, nós também como leigos, quais os sinais que a pessoa, um amigo, um parente pode apresentar que esteja tendo algum problema psicológico, precise de tratamento, de alguma ajuda? Isso é muito legal da gente conversar e alertar aos ouvintes. A principal dica que nós passamos para os familiares é que, ao perceberem mudanças comportamentais abruptas nas pessoas, é um indicativo de que alguma coisa do ponto de vista emocional não está muito bem. Então, as principais mudanças são alterações abruptas mesmo, de comportamento, mudanças de comportamento, alterações do sono, passar a ter dificuldade de iniciar o sono, ou ter o sono entrecortado, ou até passar a ter sonolência diurna, alterações do apetite, deixar de se alimentar ou passar a se alimentar de uma forma mais exagerada, alterações repentinas do humor, como irritações ou episódios de fúria intensa, e principalmente mudanças de hábitos. A pessoa passar a consumir mais bebida alcoólica ou começar algum hábito com o uso de alguma substância ilícita,
são indicativos muito importantes de que alguma coisa pode estar acontecendo. Quais os casos mais recorrentes que o senhor atende no consultório, nas suas consultas particulares? O que o senhor tem percebido mais em relação à população? Na nossa prática diária, o mais comum são as pessoas irem buscar uma primeira consulta por questões e por queixas relacionadas à ansiedade e a sintomas depressivos. A Organização Mundial de Saúde previu que ao menos 50% das pessoas vão experimentar algum tipo de episódio ansioso ou depressivo ao longo da vida. Esse é um número muito expressivo e que realmente é preocupante. Em 2010, se eu não me engano, a própria OMS também havia dito que em 2020 a depressão seria a doença mais incapacitante do mundo, né? E isso já é, infelizmente, uma realidade. O que a gente alerta a população é que, da mesma forma como a gente consegue prevenir doenças cardiológicas, diabetes, hipertensão e algumas formas de câncer também, outros tipos de doença, a saúde mental também tem as suas formas de prevenção e as pessoas não sabem disso. Infelizmente, aumentou muito. A procura não é um bom sinal quando o psiquiatra ou o psicólogo passa a ter que trabalhar ou atender mais. É um sinal de que a nossa sociedade ela vem sofrendo e a gente está vendo os impactos disso agora, né? Mas principalmente, majoritariamente, são transtornos relacionados à ansiedade, à depressão e ao consumo ou abuso de substâncias ilícitas ou lícitas no caso do álcool. Pode acontecer a hereditariedade na questão de doenças mentais? Porque um parente ter tido problema, existe a possibilidade maior de alguém da família ter também o mesmo problema? Existe essa... Existe, absolutamente existe, assim como em todas as outras condições de saúde. Uhum. Então, o que a gente entende hoje dentro da psiquiatria e da saúde mental é que a origem dos transtornos, eles vêm através da heredabilidade genética de um lado e do outro dos chamados fatores ambientais ou fatores estressores. A confluência desses dois fatores vai fazer com que se manifeste a herança genética e através da expressão desses genes é que vão se desenvolver esses transtornos, mas principalmente sob a influência de fatores ambientais e estressores. É muito comum, por exemplo, a gente ter pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de condição ansiosa ou depressiva, depois de um fator estressor como um assalto ou como o falecimento de algum familiar, passam a desenvolver sinais e sintomas dessa ordem. Entendi. E existe alguma média de tratamento que o senhor possa passar para o nosso ouvinte? Mas, lógico, em relação a cada caso, creio eu que seja um caso, né? Claro. Então, como é que você poderia dar um parâmetro para a gente em relação ao tempo de tratamento? Perfeitamente. Em média, quando a gente vai falar de transtornos ansiosos e depressivos, a ansiedade, infelizmente, ela tem uma condição que tende à cronicidade, ou seja, a pessoa ela já vem com sintomas ansiosos e define-se ansiedade por uma questão em que eu estou sempre preocupado com alguma coisa que ainda não aconteceu. Estou sempre com o meu pensamento voltado para frente. Mas existe uma diferença entre ser ansioso, que é grande parte da população, e você passar a desenvolver um transtorno de ansiedade. A diferença é que eu começo a perceber que eu tenho prejuízos na minha vida, a minha funcionalidade ela passa a ficar prejudicada e aí sim eu posso começar a pensar em um transtorno. Geralmente é quando eu estou antecipando o sofrimento de coisas que ainda não aconteceram. Então o ansioso, além de ele fazer tudo isso, ele passa a ficar com o pensamento também mais acelerado, aumentarem as preocupações, passa a ter sintomas físicos, pode ter tensão muscular, alterações de sono, alterações de apetite, e isso tem um impacto muito grande. Agora, quando a gente fala sobre um tratamento do ponto de vista da depressão, os guidelines eles dizem que, em média, um primeiro episódio depressivo diagnosticado que há necessidade de tratamento medicamentoso, ele dure 6 meses, até a remissão dos sintomas. Um segundo episódio, ele tem que durar 1 ano de tratamento medicamentoso. E um terceiro episódio, os guidelines eles informam para a gente, a partir de um terceiro episódio depressivo, é melhor fazer um tratamento de manutenção, quando óbvio necessidade de remédio, do que você estabelecer um período de tempo de tratamento. Agora, tudo isso que eu falei é do ponto de vista medicamentoso. Quando a gente vai falar sobre o tratamento de psicoterapia, aí a indicação é para qualquer ser que pense, qualquer pessoa que tenha suas questões e vivências, a psicoterapia é indicada como a melhor forma de autoconhecimento.
Ela não é apenas só um tratamento indicado, mas uma excelente forma da gente conhecer a si mesmo. Se nós fôssemos fazer uma escala de problemas que ocorrem com mais frequência, a depressão estaria em primeiro lugar, o senhor acha? Eu acredito que sim. Hoje a gente poderia colocar, talvez na mesma proporção, a ansiedade, transtornos de ansiedade, como transtorno do pânico, transtorno fóbico ansioso, transtorno de adaptação, junto com os episódios depressivos. Hoje são os maiores causadores, né, de transtornos que trazem os pacientes ao consultório. Janeiro é considerado pelo calendário da saúde como Janeiro Branco, que é alusivo à prevenção e os cuidados com a saúde mental. Você poderia explicar para o nosso ouvinte como surgiu o movimento, a importância desse movimento? O Janeiro Branco é um movimento que começou em 2014 e ele vem na mesma linha que os movimentos de conscientização de saúde, como o Outubro Rosa, que fala sobre câncer de mama, ou o Novembro Azul, que fala sobre o câncer de próstata. E a ideia é a gente trazer à sociedade a importância da manutenção e a importância de se falar sobre saúde mental, que no nosso contexto, no Brasil, ele é deixado em segundo plano. Esse movimento ele tem por principal objetivo desmistificar todos os preconceitos e todas as questões que permeiam o tema saúde mental, que muitas vezes deixam as pessoas assustadas. A gente que é psiquiatra está acostumado a falar, né? Nossa, vou ao psiquiatra, a coisa deve estar com algum problema, deve ser louco ou maluco, e não é nada disso, né? A ideia da campanha é justamente essa, é a gente trazer à população informações e considerar que é tão importante quanto a gente cuida do nosso corpo, a gente passar a cuidar da nossa mente e das nossas emoções. Para nós terminarmos essa entrevista tão esclarecedora, quais os conselhos que o senhor daria para o nosso ouvinte? Muito bem, então vai a dica para os nossos ouvintes, né? Sim. E ela é mais simples do que a gente imagina. Uhum. Quando a gente está falando de saúde mental, a gente não consegue dissociar da parte biológica. Então, saúde mental, o nosso objeto de estudo é o cérebro, da mesma forma como é na neurologia, enfim, em outras especialidades. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas acabam distanciando ou separando a importância de cuidar do seu físico com a importância de cuidar da sua mente. E uma coisa não pode ser separada da outra, elas têm que ser pensadas da mesma forma. Uhum. Então, como eu disse, é tão simples, mas tão simples que as melhores dicas para tratamento de saúde mental, prevenção de saúde mental, é a tríade da boa saúde. Ou seja, é manter uma alimentação regular com alimentos que sejam funcionais, manter uma boa qualidade de sono, com sono que seja reparador, e por último, que a gente mantenha sempre atividade física regular. Não é bom só para o corpo, não vai deixar só com um abdômen malhadinho, definidinho, não é só isso. Isso promove saúde mental e tem a capacidade plena de prevenir que transtornos como ansiedade e depressão possam ocorrer nesse indivíduo. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Com certeza foram informações muito válidas para o nosso ouvinte. Nós esperamos contar com o senhor em próximas oportunidades. Foi um prazer falar com você, falar com os nossos ouvintes. Estou à disposição para outras oportunidades. Um forte abraço a todos. Obrigada. E o que você achou do tema de hoje? Nós queremos saber a sua opinião. O contato do Dr. Bruno Reis, que é nosso convidado de hoje, você encontra em nosso site. Interaja conosco por meio dele, ou então por intermédio das nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. E é muito importante que você se inscreva em nosso canal no YouTube, para ser notificado de cada novo material que nós produzirmos com todo carinho lá para você. Então corra, se inscreva, ative o sininho e convide os seus familiares e amigos a fazerem o mesmo. Nós agradecemos demais a sua companhia e esperamos poder contar com você em nosso próximo episódio. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá! Querido ouvinte, seja muito bem-vindo à revista Estar Bem Saúde. Nós criamos este quadro para falar especificamente sobre o seu bem-estar com saúde. E para receber todos os nossos conteúdos